Está começando, então, o primeiro episódio do podcast Liderança Transformadora. O meu nome é Simone. Meu nome é Vinícius. E hoje, você que é líder, gestor de pessoas ou empreendedor, vai descobrir o que é a tal liderança transformadora que nós tanto falamos nos nossos canais e que também é o nome do nosso programa de desenvolvimento de líderes, gestão e liderança. Mas antes, eu vou me apresentar. Eu sou Simone. Eu sou empreendedora há mais de 11 anos, sou líder de equipe há mais ou menos 15 anos, sou mãe, sou uma apaixonada pela leitura, apaixonada por aprender sobre gestão de pessoas e nós estamos aqui criando esse podcast para trazer uma experiência para você de desenvolvimento e para você que gosta de aprender e de se desenvolver em relação à gestão de pessoas e liderança. Vinícius, com você. Show de bola. Meu nome é Vinícius, então, como eu falei, eu sou formado em computação, então a minha paixão desde pequeno foi sobre tecnologia, que foi algo que guiou as minhas decisões. Trabalhei há mais de 15 anos com desenvolvimento de software, então na parte técnica mesmo. Hoje estou numa posição de liderança, então atuando como coordenador de uma das maiores empresas do Brasil de tecnologia, chamada Softplan. E eu pensei muito sobre a proposta de participar desse podcast, muito porque eu sentia muito aquela necessidade de compartilhar tudo aquilo que eu sofri para aprender na prática sobre fazer essa transição de um cargo, de uma posição mais técnica para uma posição de liderança, que era algo que eu sempre mapeava como um gap meu, né? De fazer gestão de pessoas, estar com as pessoas. Então, faz todo sentido a gente estar aqui conversando juntos para eu poder compartilhar um pouquinho das minhas experiências do que deu certo, do que não deu certo, e talvez alguma coisa caiba para você. Boa, Vini. E você tocou num ponto que eu acho que é super importante a gente mencionar aqui, né? Que é justamente quando nós dois começamos a nossa trajetória de liderança, a gente não tinha, né, acesso a muitos conteúdos, a todo esse processo de desenvolvimento, né, que um líder precisa, e a gente arregaçou as mangas e assumiu aí uma posição de liderança sem conhecimento da área. Eu também, eu vinha, né, de uma faculdade e de um trabalho muito voltado para a parte lógica, né, trabalhava com TI também na época, e eu não tinha nunca parado para pensar sobre o que era ser um líder, o que era fazer gestão de uma equipe, e quando surgiu a oportunidade de me tornar líder, eu não estava preparada, né, eu fui meio que, eu costumo dizer, né, trocando o pneu com o carro andando, porque a gente vai precisando aprender na prática, né? Então, claro que a gente procurou se desenvolver também, então, de diversas formas, mas a escola mesmo, ela foi acontecendo no dia a dia. E eu acredito que isso aconteça com muitos líderes também, né? Principalmente as pessoas que empreendem. Quando a gente começa um empreendimento, a gente não, em geral, não está preparado para liderar pessoas, né? Então, é algo que a gente vai aprendendo ao longo do caminho. A gente tem uma série de outras áreas para se desenvolver também, né? Então, o nosso intuito aqui é justamente trazer tudo que a gente aprendeu, aquilo que deu certo, aquilo que também não deu certo, né, Vini? Porque aí na nossa trajetória a gente também não acerta sempre, e eu acho que os erros também contribuem muito para o nosso aprendizado, né? E falando um pouquinho, então, sobre como que surgiu esse projeto do nosso programa de gestão e liderança, né, em 2021, eu convidei o Vinícius para embarcar comigo nesse projeto e para que nós pudéssemos construir uma comunidade de líderes e gestores que querem se desenvolver como pessoas, né? Tanto desenvolvimento pessoal quanto desenvolvimento profissional, e que já entenderam a importância de exercer uma liderança mais humanizada, que essa é a bandeira que a gente levanta muito aqui, né? É a questão de sermos líderes mais humanizados. Porque, afinal de contas, o mundo do trabalho, ele mudou, né? Ele vem mudando bastante. As pessoas, elas estão cada vez mais buscando significado na realização do seu trabalho. A gente tem aí a questão de novas gerações que estão chegando, e os líderes, eles precisam também se adaptar dentro desse novo contexto. E aí, Vini, eu queria pedir para você falar um pouquinho sobre como que você enxerga, né, esse movimento, em torno da relação do líder e do liderado, em meio a essas mudanças todas e trazendo, né, para essa questão aí desse novo universo de trabalho e esse novo perfil que o líder precisa ter a partir de agora. Legal. Eu vejo hoje muito que essa relação ela está pautada numa parceria, né? Ela é um pouco diferente do que a gente estava acostumado talvez no passado,
naquele papel, naquela visão que a gente tinha do nosso chefe, né? Até uma coisa que me dói às vezes, quando alguém chega e fala, ô chefe, não sei, não, chefe não, pode me chamar de líder, pode me chamar de Vinícius, pode me chamar de o que quiser, mas, cara, chefe me dói um pouco porque me remete ao passado, naquela visão de que alguém que estava numa estrutura muito mais comando e controle, onde que só falava, cara, faz isso dessa forma e eu só executava, né? Quase como se fosse uma coisa mecânica. Hoje muda muito esse cenário. Quando eu comecei a trabalhar com liderança, já não funcionava mais dessa forma, né? O objetivo estava muito mais pautado sobre um clima organizacional bacana, uma boa comunicação onde a gente conseguisse direcionar as pessoas, influenciar elas, dado um determinado objetivo, dar clareza. Então, eu poderia resumir assim: a relação líder-liderado está cada vez mais voltada à palavra parceria. É uma parceria que tem que ser feita. São papéis diferentes. Lógico que numa estrutura organizacional mais robusta existe uma hierarquia, mas isso não diz respeito a ignorar a forma de como interagir com as pessoas, como influenciar elas, como liderar elas. Então, eu diria que está muito numa linha de parceria. Perfeito, Vini. E eu quero trazer aqui o conceito, né? Um conceito que a gente criou aqui, que é a pirâmide da liderança exponencial. A gente criou uma pirâmide para ilustrar justamente aquilo que a gente entende que seja uma liderança transformadora, né? Então, imaginem uma pirâmide onde na base dessa pirâmide a gente tem um nível que nós chamamos de gerenciar, né? Então, os líderes e gestores que estão nesse nível da pirâmide, ou seja, nessa base da pirâmide, eles estão basicamente fazendo o gerenciamento e talvez ainda exercendo uma posição de liderança com aquele perfil do famoso chefe, né, que o Vinícius falou, que ele até está se tornando um conceito um pouco meio negativo, assim, né, Vini? Porque a gente fala muito sobre a diferença de chefe e de líder, então imaginem na base dessa pirâmide, os gestores que estão ali, eles estão tentando fazer um trabalho com as suas equipes, eles estão tentando gerenciar, mas de uma maneira bastante desconectada das pessoas, né? Então, aqui a gente tem um perfil de líder que ele é muito mais operacional do que estratégico, né? Ele está normalmente bastante sufocado pela sua rotina do dia a dia e ele não consegue fazer um acompanhamento efetivo do trabalho da equipe, ele normalmente não tem clareza sobre tudo o que está acontecendo em relação ao trabalho da equipe, ele acaba fazendo microgerenciamento, ele acaba não conseguindo nem realizar as atividades que ele precisa, porque né, ele acaba apagando incêndios, muitas vezes, o tempo todo, e ele é aquele líder, o famoso chefe, né? Então, ele vai gerenciando o trabalho, mais ou menos conforme as demandas vão acontecendo, mas sem muito planejamento. E, nesse contexto, ele acaba não tendo uma conexão muito forte com a sua equipe, né? E por conta disso, por conta de problemas de comunicação, de não saber delegar, ele acaba não conseguindo estabelecer, né, essa conexão e conseguindo fazer com que o trabalho seja realizado de uma forma mais tranquila, né? Então, a gente tem esse cenário, né, esse perfil de líder na base da pirâmide. E aí, dentro do nosso conceito, a gente precisa subir um nível nessa pirâmide, né? Que aí a gente está falando do segundo nível da pirâmide, que é o nível inspirar. Então, no nosso entendimento, a pessoa, o líder que está ali nesse lugar, né, nesse segundo nível, ele já é um líder que ele entendeu que ele precisa se desenvolver, né, como profissional, como pessoa também. Então, ele já procurou entender um pouco sobre autoliderança, sobre inteligência emocional, sobre autoconhecimento. Então, ele é uma pessoa que ele já consegue estabelecer uma conexão com as pessoas, ele consegue se organizar melhor no trabalho, ele consegue gerenciar melhor o trabalho da equipe, né? Então, ele já tem um nível de controle maior, ele tem uma comunicação melhor, porque ele se desenvolveu, e a gente acredita muito nisso, né? Que uma boa liderança, ela começa pela autoliderança. Então, não tem como a gente ser um bom líder se a gente não sabe liderar a nossa vida, o nosso aprendizado, o nosso conhecimento, né? Então, tudo começa pela autoliderança. Então, esse líder que está no segundo nível, inspirar, ele já é um líder que ele já é um exemplo para a equipe dele, né? Então, ele já conseguiu se estruturar, o trabalho dele é um trabalho que ele executa muito bem, ele consegue delegar melhor, ele se comunica muito bem com as pessoas, e ele se tornou uma referência, né? Então, ele se tornou uma pessoa inspiradora
para as pessoas da sua equipe, para os seus pares, ele já ocupa uma posição de destaque, uma posição muito mais confortável em termos de liderança. Mas, pensando em todas essas transformações que a gente vem vivendo, né, e falando muito sobre propósito e essa ressignificação que as pessoas estão fazendo no trabalho, nós entendemos que tinha um passo a mais para ser feito, né, para que o líder faça, para que ele consiga, de fato, se tornar um líder transformador e atinja o topo da pirâmide, né, que seria o terceiro nível da pirâmide, então, que nós chamamos de o nível onde ele consegue transformar, né, de fato. E é por isso que a gente deu o nome do nosso programa também, né, Liderança Transformadora, porque nós acreditamos que o líder, ele é um agente de transformação, mas ele só consegue isso quando ele consegue se desenvolver de fato e se tornar esse líder que é um líder transformador. E aí eu trago aqui uma palavra que o Vinícius falou, que ela se encaixa muito bem para esse nível, né? Então, ele saiu do nível onde ele só inspira as pessoas e ele se tornou um líder que ele influencia as pessoas. E essa palavra, influência, ela tem muito poder, né? Porque poder no sentido bom, né? De transformação e de uma influência boa para as pessoas, porque uma pessoa que exerce influência sobre a outra, ela consegue mudar a pessoa, né? Então, ela consegue influenciar a pessoa para fazer coisas boas, ela consegue influenciar essa pessoa para ter uma mudança de comportamento, inclusive, né? Então, ela consegue influenciar a pessoa para que ela entenda a importância, de fato, de se desenvolver, de crescer na carreira, de crescer como pessoa. E aí, no nosso conceito aqui da pirâmide da liderança exponencial, o líder que atingiu o terceiro nível, né? O nível que nós chamamos de transformar, é quando ele realmente está navegando em velocidade de cruzeiro, né, Vini? Onde ele realmente conseguiu atingir o topo dessa pirâmide, o topo da liderança, de uma liderança muito mais humanizada, né? Embora nós tenhamos bastante experiência, né, Vini, com equipes de tecnologia, você trabalha com tecnologia há muito tempo, mas a gente entende que tudo isso a tecnologia, ferramentas, técnicas, né? Tudo isso é veículo. Né? O que a gente precisa buscar, de fato, é uma liderança mais humanizada, porque por mais que a gente tenha pessoas, né, que são extremamente técnicas e sabem muito bem executar o seu trabalho, as engrenagens, elas só funcionam bem quando a gente aplica essa conexão com as pessoas, né? E isso vale para a nossa liderança, para a nossa vida, na nossa família, nos relacionamentos, é assim, né? A gente precisa estabelecer essa conexão. Então, para exemplificar aqui a nossa pirâmide, então, que nós chamamos de pirâmide da liderança exponencial, ela foi construída para exemplificar o caminho que um líder precisa fazer para ele atingir aquilo que nós chamamos de uma liderança transformadora. Então, nós temos os 3 níveis, né? Na base, o gerenciar; no meio da pirâmide, o nível inspirar, que já é muito bom, né? Muitos líderes não conseguem chegar nesse nível, né? A gente tem aí um grande número de pessoas que permanecem lá na base da pirâmide, elas não conseguem avançar. Então, esse meio da pirâmide já é muito bom, mas a gente precisa trabalhar para atingir esse topo da pirâmide e realmente conseguir influenciar as pessoas. Então, esse é o resumo do porquê nós estamos trazendo, porque o nosso podcast se chama Liderança Transformadora, porque o nosso programa de desenvolvimento de líderes tem esse mote também, né? Porque nós acreditamos muito na mudança, na transformação. Vinícius, você quer deixar uma mensagem final para a gente encerrar o nosso podcast de hoje? Eu gostaria só de fortalecer, acho que essa relação entre líder e liderado no aspecto de parceria. Acho que uma das competências não apenas básicas, mas fundamentais para todo profissional que atua numa liderança, mas também que está dentro, às vezes, de uma liderança estacional, dentro de um time, ou outro tipo de liderança, é comunicação. E se a gente tiver uma boa comunicação, a gente vai conseguir influenciar e dar uma boa direção para as pessoas, bem como a gente vai conseguir entender melhor as pessoas, então se colocar no lugar delas para ver qual é a melhor forma da gente interagir e conseguir resolver os nossos problemas. Então eu só queria deixar essa mensagem assim, parceria e investir bastante em comunicação. Perfeito, Vini. E assim nós estamos chegando aqui no final do nosso primeiro podcast. Espero que você tenha gostado.
Obrigada por quem nos acompanhou aqui, ou quem vai assistir também pelo YouTube ou pelas demais plataformas onde o podcast vai estar disponível. Eu quero convidar você também para nos acompanhar nas nossas redes sociais, pelo Instagram, líder_transformador. Nós temos também o nosso blog, onde nós publicamos diversos artigos sobre esse tema. O blog se chama lideraretransformar.com.br. Lá você pode se inscrever para receber a nossa newsletter semanal, onde nós mandamos também os artigos que nós publicamos. E eu quero te pedir para deixar aqui o seu comentário, dizer o que você achou desse podcast, colocar também quais são as suas dúvidas em relação ao tema que nós falamos aqui hoje e sugerir os assuntos que você gostaria de ver aqui nos próximos podcasts. Então é isso. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.